Olá. Não, tá horrível. Oi, tudo bom? Ai, gente. Não, tá muito feio isso. Dá pra me tirar daqui? Oi, galerinha! Oi, gente! Bom dias, boa noites, boa tardes, bonossauro. Mentira, Deus é mais. Enfim, gente. Sejam bem-vindos ao primeiro mock de regras e procedimentos aqui do Instituto Diplomum. Tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo, demorei bastante, mas eu espero que dê tudo certo. Gostaria de agradecer a vocês pela presença. Aqui. Espero que vocês gostem muito do vídeo, que vocês tirem todas as dúvidas. Tentei ser o mais breve, mas também exemplificando muitas coisas para que vocês pudessem entender da melhor forma possível. E é isso, tá bom? Beijo, aproveitem o vídeo. Bom, gente, nós aqui do Instituto Diplomum, nós gostaríamos de deixar uma coisa bem clara, que é a regra do plágio. Nós não aceitaremos nenhum documento que tenha sido copiado de alguma questão ou algum projeto acadêmico ou extracurricular e que seja apresentado no comitê. Isso é plágio, nós não concordamos com isso, e o delegado que fizer isso terá que ser avaliado pela diretoria do Instituto, e aí nós vamos ver quais medidas devem ser tomadas diante daquele delegado, ok? Então, tenham muito cuidado com esse tipo de coisa. Óbvio que vocês podem se inspirar em outros documentos, mas plágio é uma coisa muito séria e nós não vamos considerar e também não vamos aceitar esse tipo de ação, ok? Bom, vamos para as nossas regras gerais. Todos os comitês têm a língua oficial, o português. Vocês podem estar fazendo citações em outras línguas, como inglês, alemão, árabe, etc. Mas, logo em seguida, vocês têm que traduzir a frase. Então, você chega lá no seu discurso, você cita algo que algum chefe de estado falou em outro país, como exemplo, para desenvolver o seu discurso, e aí você acaba falando essa citação em outra língua. Logo em seguida, você tem que estar traduzindo para que todo o comitê possa entender, ok? Além disso, vocês têm que ter e manter a diplomacia dentro do comitê, lembrando que a mesa é soberana, então ela pode estar tomando qualquer atitude que ela ache necessária dentro do comitê. Se ela quiser, ela pode chegar e simplesmente implementar um debate não moderado, se ela achar necessário. E isso sem consenso ou votação do comitê. A mesa, ela tem total autonomia para fazer todo tipo de ação que ela considere necessário. Bom, gente, um fator muito importante dos comitês são a diferença entre um comitê mandatório e um comitê recomendatório. O único comitê recomendatório que nós temos na simulação é a OMS, já o Grupo dos 20 e o Conselho de Segurança das Nações Unidas, eles são comitês mandatórios. O que é isso? Eles têm total autonomia para realizar qualquer ação militar. Já a OMS não tem, ok? Então fiquem atentos a isso, para na hora dos documentos vocês usarem as palavras corretas, para vocês terem noção do que vocês estão aplicando e do que vocês estão falando, porque a OMS é um comitê recomendatório e os outros dois comitês são mandatórios. Bom, gente, essas foram as principais regras gerais. Agora a gente vai entrar em um tópico muito importante, que são os tipos de debate, começando pela lista de oradores. A lista de oradores, ela normalmente é feita no início da primeira sessão, ela já é iniciada assim, para que vocês possam já estar apresentando um pouco mais sobre o posicionamento do país de vocês. Como é que vai acontecer? Na nossa simulação, devido à grande quantidade de pessoas, o que é que vai acontecer? Nós delimitaremos um número de pessoas para a lista de oradores, que no caso são 10. Então, quando for aberta a lista de oradores, 10 pessoas vão levantar a mão, nós, mesa diretora, estaremos escolhendo as pessoas e essas pessoas estarão aptas a falar naquele momento. Depois que acabar essa lista de oradores, nós abriremos outras e assim sucessivamente até que a mesa ache necessário que não tem mais necessidade de abrir lista de oradores ou que os próprios delegados peçam para mudar para outro tipo de debate. Parte muito importante dentro disso é o direito de resposta. O direito de resposta é algo que deve ser feito quando um delegado se sente ofendido por outro ou ele se sente diretamente caluniado. Então, você pode sim estar pedindo direito de resposta caso você tenha sentido esse tipo de comportamento vindo de outro delegado, e aí você terá o direito a responder no comitê. Outro debate importante é o debate moderado. O debate moderado é muito diferente da lista de oradores, ele não segue uma lista, as pessoas que querem falar apenas vão levantar as suas mãos e a mesa estará escolhendo aleatoriamente quais delegados devem se posicionar naquele momento daquele debate específico.
Já por outro lado, nós temos o debate não moderado. Como o próprio nome já diz, é um debate que a mesa não estará moderando. É um debate mais informal, onde os delegados normalmente utilizam desse tempo para discutir mais sobre os documentos, para apresentar os documentos para todos os delegados do comitê, adicionar novos tópicos e discutir temas mais rapidamente que ainda não foram discutidos e que não chegaram ao consenso do comitê. Então, é sim um debate mais informal, onde vocês estarão mais libertos para falar alguns certos tipos de coisa e se apresentar mais rapidamente, certo? Por último, mas não menos importante, nós temos o tour de table, ou tour de table em francês. Gente, eu não sei falar, por favor, ignora a minha existência, Deus Cristo, obrigada. O Tour de Table, ele serve para que os delegados que ainda não falaram, ou até os delegados que já falaram, eles posicionem de forma mais objetiva sobre o posicionamento do país em relação ao tema presente no comitê. Esse é um debate que tem que ser passado pela mesa e entrar em votação dentro do comitê. Caso ele passe, todos os delegados do comitê terão que se posicionar diante do tema proposto no comitê. Bom, saindo dos tipos de debate, a gente entra em outro tópico muito importante, que é o quórum. O que é o quórum? O quórum não é nada menos que a quantidade necessária de alguma coisa que é precisa para se realizar algum tipo de ação. No nosso caso, a quantidade de delegados. Então, o que é que vai acontecer? Para que o comitê se inicie, nós precisamos de pelo menos 1/3 dos delegados presentes naquele momento do comitê. E para que seja feita alguma ação, como votação de documento de resolução, ou documento de trabalho, ou qualquer outro tipo de coisa, a gente vai precisar que tenham pelo menos 2/3 do comitê, ok? Outra questão importante é sobre a lista de presença. Na hora da lista de presença, a mesa diretora estará perguntando se você é presente ou você é presente votante. Qual é a diferença entre os dois? Presente, você está no comitê, óbvio, mas na hora de uma votação você vai poder se abster. E presente votante, você estará presente no comitê também, mas na hora de uma votação você não pode se abster, ou seja, você vai ter que dizer se você é contra ou a favor. Já o presente, você pode ser contra, a favor ou você pode se abster. Então, sempre pense muito nisso na hora do início de uma sessão. Vejam já os tópicos que podem ser debatidos naquela sessão para ver se vocês vão querer concordar ou não. Então, é sempre bom pensar um pouquinho antes no que pode acontecer para que lá na frente você não se arrependa da lista de presença e queira trocar, porque não vai poder naquela sessão. Bom, agora a gente vai para um tópico muito importante, que são os discursos, então prestem bem atenção. O que é que acontece? Para que o delegado ele possa falar no comitê, ele primeiro tem que ser reconhecido pela mesa diretora. Ou seja, você colocará o seu nome na lista de oradores, quando for a sua vez, a mesa diretora irá chamar pelo seu país, por exemplo, delegação da Austrália. Aí você vai poder começar a falar. Então, não veja que seu nome é o próximo da lista e já comece a falar. Espere a mesa diretora dar a voz para a sua delegação, tá? Em qualquer coisa é assim. Sempre quiser falar com a mesa, você vai levantar a sua mão, vai esperar a mesa te reconhecer para que você possa falar, certo? Muito importante isso. Isso é uma questão de respeito em relação ao superior dentro do comitê, que no caso é a mesa diretora, que ela tem autonomia. Outra coisa muito importante. Logo no início da primeira sessão, vocês poderão, sim, abrir para a lista de oradores, ou vocês poderão apresentar a agenda. Essas são nossas recomendações, porque a agenda já é importante que ela seja apresentada no início da primeira sessão, para que vocês já possam debater os tópicos que tem nela. Então, sempre adiantem isso. Se vocês quiserem, vocês estão no grupo de WhatsApp, então vocês têm a oportunidade de já mostrarem a agenda, já conversar, trocar tópicos e etc, para que na hora que chegue no comitê, vocês não percam tempo com isso e que isso seja muito mais rápido. Além disso, a gente tem os discursos iniciais. Os discursos iniciais eles são feitos logo no início da primeira sessão, após a lista de chamada, e ele tem por principal objetivo explanar mesmo para todo o comitê qual é o posicionamento do seu país, quais são os objetivos, o que é que ele espera do comitê como um todo, em questão de resolução dos problemas, etc. Então, é um primeiro contato com os outros delegados bem importante para que todos já possam entender o que é que seu país quer. Além disso, é sim obrigatório esse primeiro discurso, mas só vai acontecer no início da primeira sessão. Ou seja, nas outras sessões não vai ser obrigatório esse discurso inicial novamente. Mas já se posicionem, usem do tempo, que vocês vão ter 1 minuto, usem desse tempo para deixar já bem claro, para que nos próximos discursos você não perca tempo falando o que é que seu país quer, mas sim já propondo soluções efetivas para o tema. Outra questão muito importante é a sessão de tempo. Como é que ocorre isso? Cada delegado ele terá até 1 minuto para discursar.
E quando estiver faltando 15 segundos, a mesa diretora irá informá-lo através de um som, que vocês estarão vendo isso nos dias da simulação. O que é que isso significa? Os 15 segundos restantes, eles não podem ser cedidos para outro delegado. Mas como assim, Bia? Por exemplo, Vamos supor que um delegado chega lá para fazer seu discurso e dos 1 minuto que ele tem, ele utiliza apenas 20 segundos, ou seja, faltam 40 segundos ainda. Ele pode pegar esses 40 segundos e ceder para outro delegado, mesmo que aquele delegado não esteja com o nome na lista de oradora. Mas caso aquele delegado queira, outro delegado pode estar sim cedendo aqueles 40 segundos para ele. Aquele delegado, se ele aceitar, ele utilizará aqueles 40 segundos, falará sobre o tópico que ele quer e acabou. Ou seja, mesmo que esses 40 segundos não sejam utilizados por completo, esse outro delegado não pode ceder para outra pessoa. Não existe isso. Mas, além dessa forma, existem outras 2 formas de ceder esses 40 segundos restantes. Você pode ceder para a mesa, ou seja, você falar, não quero ceder para nenhum delegado, não. Quero acabar esse tempo aqui. você vai chegar para a mesa e falar, encerro meu discurso e cedo meu tempo à mesa, e a mesa prosseguirá com o comitê. Ou você pode estar cedendo esse tempo para perguntas e respostas. O que isso significa? Os outros delegados, eles poderão estar fazendo perguntas sobre o discurso que você acabou de fazer. Ou seja, o tempo que restou, no caso os 40 segundos, eles não serão contabilizados para as perguntas, mas sim para as respostas, tá? Então vocês têm esses 3 tipos de formas para usar na hora de ceder o tempo de vocês, tá? Amado, que chegou nos 15 segundos. Tem os tópicos das votações. Bom, o tópico das votações ele é dividido em 2 questões. A primeira questão é a procedimental e a segunda é substancial. O que é essa questão procedimental? Ela diz respeito às questões procedimentais dentro do comitê, como, por exemplo, as moções. Ou seja, precisamos da maioria simples, que no caso esse é o quórum, para que esse tipo de votação seja prosseguida e aprovada. Ou seja, precisamos de 50% mais 1 dentro daquele comitê. E deixando bem claro que esse tipo de votação, ele é obrigatório, ou seja, nenhum delegado pode se abster. Caso tenham muitas abstenções durante esse tipo de votação, a mesa terá que fazer novamente essa votação até que todos os delegados se posicionem a favor ou contra desse tipo de votação. Já as questões substanciais, elas se referem às votações sobre documentos de resolução, documentos de trabalhos e emendas, ou seja, é um tipo de votação que precisa do quórum qualificado, que é 2/3 do comitê. Ou seja, já é um procedimento mais sério, ou seja, precisa da maior parte do comitê aprovando aquele tipo de procedimento. Além disso, este sim é uma votação que o delegado poderá se abster. Lembra quando eu falei sobre a lista de presença, se você é presente ou presente votante? Nesse tipo de questão, no caso questão substancial, que vocês poderão estar usando esse tipo de confirmação ao seu favor. Mas nas questões procedimentais não pode se abster. Já nos substanciais, pode sim. Então fiquem bem atentos a isso. Gente, chegamos nas principais partes, nas coisas que vocês mais utilizam nos comitês, nas coisas que vocês mais fazem durante as sessões, então prestem bem atenção nessa parte. Nós chegamos finalmente nas partes moções e pontos. O que exatamente é uma moção? Uma moção é um tipo de mecanismo que se utiliza para mudar um pouco da estrutura do comitê naquele determinado tempo. Ou seja, como é que ocorre para que uma moção seja colocada em prática? Ao final de cada discurso, a mesa diretora estará perguntando para todo o comitê se alguém tem algum ponto ou moção. Caso algum delegado tenha sim, ele poderá levantar sua mão, esperar a mesa reconhecê-lo e aí ele vai falar moção ou ponto para tal coisa. Caso a mesa ache necessário, ela colocará em votação. Ou ela pode simplesmente chegar lá e aprovar. Mas caso ela ache que não tem necessidade daquele momento, daquele tipo de ponto ou moção a acontecer, ela vai simplesmente descartar o pedido do delegado e continuará o comitê. Gente, vamos para os tipos de moções. O primeiro tipo de moção que a gente tem é a moção para debate não moderado. Como eu já tinha explicado antes, a moção para o debate não moderado é quando algum delegado acha que precisa se comunicar de uma forma mais informal e mais rápida com os outros delegados para debater ou para discutir os tópicos do documento. O que é que acontece? Na hora que for pedir esse tipo de moção, tem que se explicar o porquê a necessidade de ter aquele debate não moderado naquele exato momento do comitê e ainda tem que dizer para a mesa o tempo. A mesa
pode achar, às vezes, o tempo de mais ou de menos, e ela pode estar sugerindo um determinado tempo, porque a mesa tem controle das sessões do comitê e do tempo do comitê. Então, ela pode estar, sim, alterando esse tempo. Lembrando que no debate não moderado não tem tempo para discurso, né? Não tem essa coisa de ordem, as pessoas vão falando. Por isso que é um debate bem informal mesmo. Às vezes pode causar uma bagunça, então se organizem para não perderem tempo gritando um em cima do outro, tá bom? Utilizem desse tempo para realmente fazerem algo útil, porque o debate não moderado é um debate importante, porque vocês conseguem se comunicar com vários delegados de vez. O outro tipo de moção que a gente tem é moção para adiamento da sessão. Essa moção era para uma suspensão temporária daquela sessão, como por exemplo, vamos supor que está faltando 2 minutos para o coffee break começar, que no caso é o intervalo de vocês. Aí vocês já podem começar a pedir o adiamento da sessão, ou seja, adiou aquela sessão, vocês vão voltar a debater na próxima sessão. Como já diz o nome, é um adiamento temporário, tá bom? A moção para o encerramento do debate, ela é feita só no final da última sessão de todos os dias de simulação. Ou seja, ela é para encerrar por completo e pôr um fim no debate. Temos também alteração para o tempo de discurso. O que exatamente é isso? Um delegado pode estar achando que o 1 minuto que cada delegado tem pode estar sendo pouco tempo para se pronunciar. Ou seja, ele pode estar pedindo uma moção para que o tempo seja alterado e que mude para 1 minuto e meio, por exemplo. Ou se ele achar que os delegados não estão utilizando por inteiro aquele tempo, eles podem diminuir. Os delegados estão utilizando apenas 30 segundos, então vamos deixar 40 segundos de discurso. Isso eles vão moldando. A mesa pode acatar ou não, dependendo se ela acha necessário e dependendo da situação em que o comitê está. O debate moderado normalmente é feito para que os delegados possam discutir sobre algum tópico específico que eles ainda não debateram e que eles acham sim de suma importância. No momento que você vai pedir a moção, você tem que especificar para a mesa qual é o tópico, qual é o tempo total de duração daquele tipo de debate e quanto tempo cada delegado terá para se posicionar. Como, por exemplo, moção para debate não moderado acerca do tema de imigração descontrolada na Europa, com duração de 15 minutos e 1 minuto para cada discurso. E assim, caso a mesa acate, ela pode tanto acatar já automaticamente, como pode entrar em votação do comitê. Temos também a moção. A moção do Tour the Table ela é solicitada para que os delegados possam explanar de forma mais direta o posicionamento do seu país. Caso ela entre em votação, todos os delegados terão 30 segundos para poder tanto se abster quanto dizer que é contra ou a favor sobre aquele tema em específico e também desenvolver um pouco para que os delegados deixem bem claro qual é realmente o posicionamento do país. Uma moção muito importante é a moção para expulsão de delegado. Caso algum delegado seja preconceituoso em geral, ou ele agrida alguém verbalmente, ou ele viole todas as regras de forma extrema do Instituto, um delegado que se sentiu ofendido, ou até um delegado que não se sentiu ofendido diretamente, ele pode estar sim pedindo essa moção e justificar qual foi o erro. A mesa pode acatar que entre em votação ou ela pode acatar imediatamente a expulsão do delegado do comitê. A moção para apresentação de um documento de trabalho, uma emenda ou uma medida provisória, ela tem que primeiro passar pela mesa. Ou seja, você acabou de confeccionar o seu documento, você vai apresentá-lo à mesa, a mesa vai corrigir, ver tudo o que precisa ser feito em questão de formatação ou até em questão de conteúdo que está escrito errado, gramática, etc. Depois que a mesa tiver corrigido, ela vai entregar para o delegado o documento já corrigido, e aí sim, posteriormente a isso, o delegado pode estar pedindo a moção para a apresentação do documento de trabalho. A moção nunca vai ser acatada caso este documento não tenha passado pela mesa, então fiquem muito atentos a isso. A moção para o direito de resposta, ela deve ser solicitada caso algum delegado se sinta diretamente ofendido através do discurso de outro delegado. No momento que você pede essa moção, você explica qual foi o momento que se sentiu ofendido, a mesa irá avaliar a situação, caso ela acate, você terá todo o direito para responder aquele outro delegado. E também cabe a responsabilidade e a consciência de cada um se desculpar pelos atos, tá bom? Lembrando que também não tem réplica nesse tipo de debate. A moção para passar como emenda amigável, ela corre da seguinte forma. Caso algum delegado proponha um tipo de emenda que ela vá ao encontro dos interesses dos patrocinadores e signatários daquele tipo de documento, ela pode sim automaticamente passar sem que haja todo aquele processo de votação. Ou seja, vai ser uma maneira muito mais rápida caso os signatários e patrocinadores aprovem essa emenda.
A moção para dividir questão ocorre da seguinte forma. Ao ser apresentado algum tipo de documento de trabalho ou de resolução, um delegado ele pode pedir uma moção para dividir a questão. Como assim? Ele quer dividir um tópico específico, ele quer especificar mais. E é legal que você especifique porque você deixa bem mais claro para os outros delegados e acaba sendo mais profissional, dizendo assim. Então, depois de ser especificados esses tópicos, este documento entrará em votação. Chegamos nos pontos e questões. Bom, nós temos 3 tipos de pontos nessa simulação online. O primeiro ponto é o ponto de privilégio pessoal. O que seria isso? Um delegado ele pode pedir esse tipo de ponto quando ele se sentir diretamente desconfortável, ele deve acionar isso à mesa, e esse é um tipo de ponto que você pode interromper o discurso de outro delegado, porque às vezes você pode estar se sentindo incomodado ao nível extremo e você pode estar se interrompendo outro delegado para pedir esse tipo de ponto, tá? Só nesse tipo de ponto, então preste bem atenção. E aí a mesa estará acatando e tentando resolver esse problema para que todos os delegados continuem em harmonia dentro do comitê. Já o ponto ou uma questão de ordem, ele deve ser levantado caso os delegados observem que a mesa não está seguindo algumas regras, ou às vezes se equivocou em algum tipo de mensagem que ela passou para os delegados. Então os delegados podem sim levantar este ponto de ordem e estar corrigindo a mesa. A mesa irá verificar, óbvio, e caso esteja realmente errada ou equivocada, ela vai se corrigir. E esse é um tipo de ponto que você não pode interromper o discurso de outro delegado. Espere o discurso do delegado se encerrar para que você ponha esse ponto em prática. Já o ponto ou questão de dúvida, ele pode ser solicitado caso algum delegado não esteja entendendo muito bem o que está acontecendo no comitê, ou se ele tem alguma dúvida referente a procedimento, regra, ou até o próprio comitê em si, dúvida sobre qual tópico está sendo debatido, ou qualquer outro tipo de situação dentro do comitê. Bom, gente, essas foram todas as regras e procedimentos da nossa primeira simulação online, tá? Agora a gente vai entrar numa questão rapidinha mesmo sobre os procedimentos da plataforma. Primeiro, a lista de oradores, ela, como já tinha dito antes, ela vai ser feita de 10 em 10 delegados, para que fique mais organizado. Então, vocês terão sim acesso à lista, para que vocês saibam o momento que vocês vão falar, para vocês já terem noção, tipo, faltam 3 discursos pro meio e etc. A gente vai estar enviando para vocês o link no dia da simulação, tá bom? Outra coisa, os documentos. Você não precisa sair da conferência para confeccionar o seu documento. Você pode estar dentro da conferência também confeccionando. A gente não vai ficar chamando a sua atenção de tipo, você não está prestando atenção, porque a gente confia em vocês e a gente espera que vocês consigam fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então vocês confeccionam mesmo dentro da conferência e a gente vai estar disponibilizando para vocês no dia também o e-mail para qual devem ser enviados os documentos para que a mesa diretora possa estar corrigindo. Por fim, nós temos os bilhetes informais, que se chamam também de bilhetes diplomáticos nas simulações que são presenciais, mas como estamos na simulação online, esses bilhetes informais serão feitos através do chat. Tem tanto chat geral para toda a conferência ver, quanto o chat pessoal que você pode mandar para um delegado específico. Aí fica a cargo de vocês qual tipo de pessoas vocês querem atingir, tá bom? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham aprendido muito sobre as regras e procedimentos aqui do Instituto, que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham aprendido alguma coisa, que vocês tenham tirado todas as dúvidas que vocês tinham. Caso vocês ainda tenham dúvidas sobre alguma coisa, vocês podem estar mandando pra gente um e-mail, podem mandar mensagem no WhatsApp, podem mandar mensagem no direct da gente no Instagram, que a gente tá sempre disposto. Então é isso. Obrigada. Beijo, gente.